A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para glorificar, para exaltar o nome dEle, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã gloriosa para aprendermos a palavra de Deus. Vamos fazer neste momento uma oração. E o Senhor é conosco, louvado seja Deus, porque Ele nos prometeu isso, né? Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos nesta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos Te glorificar, Te exaltar, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Ó, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, por, aleluia, as Tuas mãos estarem estendidas sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando, fortalecendo a Tua igreja, o Teu povo, Deus, aleluia, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para, aleluia, aprendermos mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Para transmitir, ó Deus, aleluia, o ensinamento da mesma, através dos Teus filhos, professores, ó Deus, aleluia, Deus querido, toma nas Tuas mãos, Senhor. Continua, Senhor, fortalecendo, dando graça, dando a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos, para a lição de número 5, 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Jesus, aleluia. O objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Objetivos específicos, aqueles que o professor deve atentar, né? Observar e transmitir, no tópico 1, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. O tópico 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o tópico 3, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui rapidamente a leitura bíblica em classe. E você que tem a sua Bíblia aí pode abrir na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos, pela leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento, vamos dar continuidade, chamar o nosso irmão Acácio para iniciar esta aula desta manhã. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que vocês possam aprender mais uma porção da palavra de Deus. Aleluia. Aprender para também poder ensinar, no nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças nós damos por mais um dia abençoado ao qual o Senhor tem nos conduzido, né? Vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta revelantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Tópico 1. A antiga natureza, morte em ofensas e pecados. O início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Como no texto em Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante, vai nos dizer assim: pois todos pecaram em carência da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? Nós sabemos que o homem, ele é falho, ele é pecador, e por ele sozinho, ele não tinha como chegar ao Senhor, né? Por causa das transgressões, por causa das coisas ao qual o homem tem feito ao longo da sua jornada. Então Deus, ele prove ao Senhor para nos regenerar, para nos transformar, nos tirando desse corpo pecaminoso e nos transformando em um corpo de glória juntamente com o seu Filho, amado Jesus Cristo. Primeiro ponto, nossa condição anterior. Nesse primeiro ponto, eu quero fazer uma ênfase que a cruz de Cristo é o divisor de águas, ao qual muda o nosso caminho pecaminoso e nos redireciona a Deus. E agora nós vamos saber a diferença que há entre as nossas ofensas e os nossos pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós vamos saber o que significa ofensa. Passo em falso de forma deliberada, ou seja, falta de moral. Pecado, errar o alvo. Nós não tínhamos moral para alcançar a Deus, por isso erramos o alvo. Paulo, ele nos dá uma demonstração muito grande dessas nossas ofensas e desses nossos pecados. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então aquelas pessoas
que não se render aos pés do Senhor Jesus é considerado como morto. Tem nomes de que vive, mas está morto. Isso é a condição de muitos, infelizmente, por não reconhecer que só Jesus é Deus, por não reconhecer a grandeza do Pai Celestial. Então, vivendo em seus delitos, em seus pecados, está morto, né? O conceito é de morte moral e espiritual, provocado pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus, como está escrito lá em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então é as nossas transgressões, é os nossos pecados ao qual nos distancia do Senhor. O homem, quanto mais ele peca, mais distante do Senhor fica. Mas quando você busca a presença do Senhor, você vai se achegando cada vez mais a Ele. Então nós não devemos deixar as nossas transgressões nos separar do amor de Deus. Tal qual um corpo inerente, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto, enquanto vive. Então nós não devemos dispensar a salvação do Senhor. Nós temos que permanecer na presença dele, ouvir a sua voz e obedecer, porque pelo fato dos nossos pecados, nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Deus, ele quer falar conosco, basta nós abrir o coração e deixar Jesus entrar, porque a partir do momento quando Jesus entra na nossa vida, nós somos transformados, e assim abre um leque em nossa mente, e nós podemos ouvir a voz do Senhor e reconhecer que só Ele é Deus. Ponto 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Isso nos mostra o modo indigno ao qual nós procedíamos anteriormente, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida ao nosso bel prazer, atendendo apenas às necessidades da carne, esquecendo das necessidades do espírito, porque o nosso espírito, ele é um ser, e ele precisa de alimento, ele precisa da comunhão do Pai, ele precisa estar ligado no céu. Mas infelizmente, quando o homem, com falta de moral, por causa dos seus pecados, ele mortifica o seu espírito e começa a fazer apenas os desejos da sua carne. E nós sabemos que isso não agrada a Deus. Aí Paulo aqui vai nos dar mais uns exemplos. A maneira como nós andamos. Andar-te segundo o curso deste mundo. Isso quer dizer o quê? Na imoralidade, furtando, na mentira, vivendo uma vida corrupta, vivendo uma vida descoordenadamente, né? Andar-te segundo o principado da potestade do ar. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar a homens desobedientes e incrédulos. Isso vai nos mostrar que quando nós andamos sem a proteção do Senhor, Satanás, ele tem eficácia sobre cada um dessas pessoas. Porque se você anda desorientadamente, sem a proteção divina, você está sendo um alvo fácil para que Satanás possa usar, para que possa fazer a vontade do inimigo. É onde as pessoas matam, onde as pessoas roubam, onde as pessoas fazem coisas que não agradam a Deus, coisas pecaminosas, como o adultério, a fornicação e outras coisas mais. Então isso é os agentes de Satanás, ao qual faz o homem a fazer. Por isso que nós vemos muitas pessoas possessas. Por mais que você não consiga ver com os olhos carnais, mas nós sabemos que espiritualmente tem muitas pessoas que têm manifestação do inimigo. E aqueles que andam debaixo da proteção de Deus, o maligno não lhe toca, não tem como Satanás tocar naquelas pessoas que têm a proteção divina, mas só aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estávamos incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino.
Por meio de Jesus Cristo, Deus ele nos libertou desses maus pecados, dessas coisas ao qual o homem pratica, que você sabe que é a imoralidade, a perversidade, o adultério, o criminalismo. Só através de Jesus que nós somos libertos desse mal. Então, quando nós somos regenerados em Cristo, nós deixamos de praticar esses atos. Nós começamos a fazer os atos de justiça. Nós começamos a fazer a vontade de Deus. Nós começamos a buscar a face do Senhor. Então, as práticas que nós fazemos outrora, nós não fazemos mais. Porque já não é mais nós que vivemos, e sim Cristo é quem vive em nós. Então, nós temos uma nova natureza. Nós despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ponto 2. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Nós sabemos que o amor de Deus quebra barreiras. Deus não olha para a situação atual do homem, mas através do seu amor, ele nos dá o direito da redenção em Cristo Jesus para alcançar a vida eterna. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após contrastar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando como uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Aqui em 1 Coríntios vai nos dar um breve relato desse amor ao qual Deus tem para cada um de nós. 1 Coríntios 13, versículo 4 em diante. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufa, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor ao qual Jesus tem por cada um de nós. Porque nós, quando nós andávamos pecaminosos, numa vida desordenada, a qual não agradava a Deus, mesmo assim, de antemão, Ele predestinou a salvação para os eleitos, a salvação para aquelas pessoas ao qual se rende aos pés do Senhor Jesus, ao qual entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Então, Ele nos ama. O amor de Deus nos guarda, nos livra, nos purifica, nos leva para uma vida de santidade, para uma vida de comunhão, para uma vida de regozijo, nos libertando dos prazeres da carne, nos libertando das correntes do pecado, nos dando vida e vida em abundância. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia concede no seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Esse é o amor ao qual Jesus tem para cada um de nós, pois ele entregou a sua vida, morrendo naquela cruz do Calvário. Ele mesmo disse: ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou. Esse é o amor que ele tem para conosco, porque ele se doou para nos libertar das nossas práticas pecaminosas, para que nós possamos ter o direito da salvação, para que nós possamos alcançar a redenção dos nossos pecados. Vivificados por sua graça, descrevemos as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Por causa das nossas transgressões, nós estávamos separados de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua abundante misericórdia, porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim.
É por essa misericórdia que nós temos o direito da salvação. É por causa do amor de Deus que quebra barreiras, é o que nós temos o direito da salvação em Cristo Jesus. Mas só para aquele que se rende aos pés de Jesus. Não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para o macumbeiro ou feiticeiro ou qualquer outra denominação, mas para aquele que entrega a sua vida a Jesus. Que fala, hoje a minha vida pertence a Cristo. A partir desse momento, Deus ele toma nós por esse amor. E através da sua misericórdia nós somos regenerados, constituídos para Cristo, para vivermos segundo a eficácia do poder de Deus. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi feito por meio da sua graça, o favor imerecido. E nós sabemos que é o favor imerecido de Deus que nos dá essa certeza. Como aqui Efésios 2:8 vai nos dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é o amor imerecido, a graça ao qual o Senhor tem nos concedido, ao qual o Senhor tem nos dado. Não é algo que nós possamos fazer, não é algo que nós possamos comprar. Nós podemos fazer o que for na casa do Senhor, mas se o nosso coração não estiver nas mãos de Jesus, nós não estamos com a salvação garantida. Porque não é por obras, não é dinheiro. Eu posso ser o homem mais rico do mundo, mas o meu dinheiro não compra a salvação. O meu dinheiro não compra o amor de Deus. Unicamente a cruz de Cristo é que me leva para a salvação. É eu reconhecendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me libertar dos meus pecados. Através disso é que eu sou merecedor da graça de Deus. Não é por mérito, não é por nada que eu faça, mas sim pela cruz do Calvário. E nós não devemos desprezar a cruz de Cristo. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. A ressurreição de Cristo era profética e cíclica e sempre vai acontecer. Isso é algo que Deus predestinou bem antes da fundação do mundo. Deus já tinha elegido o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Deus já sabia as pessoas ao qual iriam se render aos pés do Evangelho através da pregação. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas a salvação nem é para todos. Porque nós sabemos, pela dureza do nosso coração, muitas pessoas desprezam a salvação divina. Mas por que as pessoas são condenadas? Pelos pecados ao qual cometem? Não. Por desprezar a graça que é oferecida. A graça é algo que Deus está oferecendo para nós, é algo que nós não merecíamos. Mas por nós desprezar essa graça, é que vem a ira de Deus. E a partir da ira de Deus, é que nós iremos pagar pelos nossos pecados. Então não despreze a graça ao qual o Senhor tem nos dado essa manhã, a oportunidade ao qual Ele tem nos dado de ouvir a sua palavra, a sua gloriosa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir das santas e sagradas escrituras. Então não reprima o seu coração, não endureça o seu coração, ouve a palavra do Senhor e deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus transformar a sua família. E desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Não despreze a graça do Senhor Jesus, pois Ele está de braços abertos para receber a cada um de nós. E no último dia, quando nós formos glorificados juntamente com Cristo, Ele vai nos dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. E aqueles que fizeram transgressões, que endureceram o seu coração e não receberam a Cristo, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, ao qual foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então nós não venhamos desprezar a graça do Senhor, ao qual Ele tem nos concedido. E agora eu quero passar para o nosso professor, nosso irmão José Luiz, para dar continuidade à aula, e agradeço em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e
Quero desejar a todos um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de bênção e um domingo de vitória na sua vida, na vida dos que já foram transformados pelo poder dessa graça imerecida. Nosso Senhor é bom, Ele nos concedeu, por meio da sua infinita misericórdia, de estarmos aqui para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Nosso irmão Acácio já falou algumas coisas aqui, vamos falar mais uns minutos. A salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. É um favor imerecido, é um favor que eu e você não tínhamos direito, mas o Pai quis. E nós vamos, nesse tempo aqui, falar alguma coisa sobre a salvação não vem das obras. A graça como meio de salvação. Aqui não. Porque nós temos que entender, irmãos, que o pecado, ele está dentro de mim. É uma realidade. Eu não posso fugir dela. O pecado está dentro de mim. Por isso que a salvação não é por mim. É pela infinita misericórdia de Deus. A salvação não vem das obras. Se você trabalhar 24 horas para Jesus, se você subir em montes, se você descer em valas, ainda é pouco. Porque o pecado está em mim e não está por fora, está dentro. É a natureza adâmica, é a natureza minha. Quer dizer que eu, pelas minhas forças, você não conseguiria ser salvo. Em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvos, o crente deve praticar as boas obras. Que boas obras? Que boas obras nós temos que praticar? Andarmos corretos perante Deus e perante a sociedade e perante os nossos irmãos da igreja e fazer o que o Senhor manda. Alguém fala assim, mas só isso? Você faz? Eu faço? Uma pergunta para mim e para você. Você faz o que o seu pastor manda? Você faz o que o seu dirigente manda? O que o seu líder manda? Isso é boa obra. Nós fazemos? Eu faço? Você faz? Porque não é fácil. Alguém diz, não, é só obedecer, eu já estou salvo. Você obedece? Eu obedeço? Não precisa responder para mim. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós temos muitas perguntas para fazer e vai ser muito bom. E essa é uma delas. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Um ponto aqui. Ira vindoura. Nós estamos vivendo o que, irmãos? Uma crise sem precedente no mundo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Se nós olharmos pela luz da palavra, o que é? Ira. Mas nós somos salvos dessa ira. Porque nós praticamos o amor, praticamos a graça, praticamos a misericórdia. Não é? Isso tudo é parte da salvação. Como o mundo está oprimido aí, como o mundo está numa situação difícil. Mas nós temos a graça. E a graça tem vários e vários aspectos. Mas o principal é o amor de Deus. E isso é muito importante, como o nosso irmão já mencionou aqui. Muitos de nós não valorizamos mais isto. O amor de Jesus por mim e por você. Se der, eu vou. Muitos de nós falamos isso. Se der, eu vou. Amanhã eu vou lá. O que é isso? Você não está valorizando essa graça. Porque nós éramos mortos em ofensas. Nós estávamos desligados de Deus. Nós estávamos separados de Deus, não é? E Ele comprou-nos de volta. Por esse favor merecido. Ele comprou de volta. E nós, quando entendemos isso, como nosso irmão já disse, menosprezamos essa graça.
Você vai domingo, fulano? Ixi, rapaz. Nós ouvimos muito isso, né? Olha, eu até queria. Muitos de nós falamos isso. Eu até queria. Mas eu tenho um negócio tão sério para fazer. E por azar, olhe bem, deu bem na hora do culto. Você está valorizando essa graça? Você está, como nosso irmão disse, valorizando o sacrifício de Cristo na cruz? Porque lembrando que nosso Senhor, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele sabe o que está dentro do seu coração. Então não tem como mentir para Ele. Para mim você mente. Para o nosso irmão Acácio você mente. Para o nosso irmão Aldino você mente. Mas para o Senhor não. E alguém faz isso. Alguém diz, você conseguiu ir lá, fulano? Ixi, não deu. Está menosprezando essa graça. Está fazendo tudo como fazia antes, porque andava nos mortos. E morto não fala, morto não tem ação, morto é lá, parado, como muitos de nós, infelizmente, estamos. Mas nós somos salvos pela graça, livre do pecado, livre da ira vindoura. Ao mesmo tempo, a graça permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Os salvos, não é crente, os salvos. Crente até o diabo é. Os salvos em Cristo Jesus, aqueles que valorizam o sacrifício. O livramento, olha aí como o negócio é bom. O livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Nós, quando valorizamos esse sacrifício, essa graça, esse favor imerecido, nós temos direito a ser poupados da morte, a ter comunhão com Deus e com o homem, e somos livres do pecado e da morte. E lembrando que o pecado está dentro de mim e de você. Você não tem como correr dele. Não tem. Fala assim, mas eu vou morar numa caverna. Mas se o pecado está dentro de você, não adianta fugir. Temos que ter comunhão com o homem e com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador é esta: comunhão com Deus, comunhão com o homem, e nós somos restituídos. Aleluias, glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra graça é a tradução do grego. Favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Veio da parte de Deus. Então quer dizer que a salvação não passou por mim nem por você. Ela veio do Senhor. Ele quis, não é? Graça que ativa, a graça de Deus que ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Que coisa gloriosa. Nosso irmão aqui mencionou que quando nós somos chamados por Deus, nós valorizamos esta graça, esse favor imerecido. Porque não é por obra. Não é por obra. Para que nenhum homem, como ele já mencionou, se glorie. Isto é um termo que o Senhor falou: a obra é minha, eu faço. Ele naquela cruz, quando ele abriu os braços para salvar toda a humanidade, ali ele, podemos dizer, ele inibiu todos os homens, antes e depois, para dizer assim, ó, eu fiz. Nós não fizemos nada. Nós estamos aqui por esse favor imerecido. Aleluias. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Ponto aqui. E a revista aqui, irmãos, não fala para fora, fala para nós. Todavia, ainda assim, o ser humano, vamos dizer nós aqui, é livre para escolher. Praticar boas obras, praticar a retidão que o Senhor nos manda, ou escolher outro caminho. Que aqui está escrito, salvação e perdição. Mas aí, se o homem lá fora já está perdido, ele não escolhe. E nós, que praticamos as boas obras que o Senhor nos manda? É outra pergunta que nós vamos
quando voltar, vamos comentar com os irmãos. Sua liberdade não foi eliminada. Presta atenção. Sua liberdade não foi eliminada. E a graça pode ser resistida. E a graça pode ser resistida. Quantos irmãos, quantas pessoas que levantam a mão, que participam dessa graça tão gloriosa, que é limpo do pecado, que é transformado, que a sua lepra sai do corpo, e quando pensa que não, ele volta para trás. Ele resistiu. Ele entendeu que o melhor caminho é seguir a Jesus. Não é seguir igreja, é seguir a Jesus. Que igreja é eu e você. E ele resiste. Ele coloca um problema ali, ele coloca uma situação ali, e quando você procura ele, não encontra. Porque ele resistiu. É difícil. Ele resistiu à graça. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Se você anda por aí, como eu ando, agora hoje em dia menos, né? Por causa do negócio aí, você vê muita gente falando assim, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Não é? Todos nós já ouvimos isso. Tenho tanta fé em Deus que vai dar tudo certo. E ele faz tudo errado. Ele xinga, ele prostitui, ele adultera, ele faz tudo errado. E ele professa essa fé. Uma fé morta, uma fé sem valor. Tenho fé que vai dar tudo certo. E faz tudo errado. E nós, que fomos libertos, fomos salvos, fomos transformados, e às vezes não exercemos essa fé genuína, verdadeira. Colocamos sempre alguma coisa. Mas será? Mas talvez. Quem tem fé em Cristo, não é talvez, é sim. Glória. Porque ele mudou minha vida. O poder do Evangelho, que é boas novas, é mudar a mim e a você. E é uma mudança diária. Porque, como eu já disse, o pecado está dentro de mim, dentro de você. Então, precisa ser domado todo dia, correto? Ou amanhã nós vamos acordar e vamos estar isento do pecado. Amanhã eu não vou querer nada, eu não vou pensar. Então, temos que ter essa graça, essa fé, 24 horas nos moldando, nos capacitando, nos ensinando a obedecer, para conseguir nos manter de pé. Que alguém diz aí, né, que uma vez levantou a mão para Jesus é salvo. Nada disso. Você tem que levantar a mão, como nós fizemos, e prosseguir na caminhada. Porque na lição aqui, quem estudou ela, quem tem a sua lição, diz muito de andar. Paulo, ele enfatiza muitas vezes de andar. E andar significa fazer obras. Mas tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A fé é considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 1, alguns versículos aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma fé viva, eficaz. É uma fé que você ora e acontece. É uma fé que você vai lá e fala, Senhor, estou aqui. Não a fé que você vai simplesmente aguardar, esperar acontecer, sem ter uma ação. Nossa fé é uma ação. Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos alguma coisa e o Senhor faz a reação na minha e na tua vida. Aleluias. Obras como evidência da salvação. No tópico 2 aqui. Obras como evidência da salvação. Mas se é a salvação um favor imerecido? Todos os homens estavam destituídos da glória de Deus. Nenhum. Crianças, não interessa, os gentios estavam perdidos. Mas o Senhor quis nos agregar a videira verdadeira, né? E estamos aqui. Aqui Paulo usa duas negações.
para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Aleluia. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Louvado seja Deus. Alguém aí fala assim: não, vem para cá, para Jesus, que ele vai fazer alguma coisa por você. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E se você passar 24 horas aqui no templo, quando abrir, se você passar 24 horas fazendo a obra, não é isso que salva. O que salva é obediência, o que salva é fé, o que salva é acreditar que o Senhor existe e é galardoador. Não, mas se eu ir lá pro sertão de algum lugar aí e ficar pregando lá 24 horas, só salva a graça. Só salva o nome de Jesus, que é nome sobre todos os nomes. Porque por esforço pessoal seria fácil, não é? Seria fácil, porque eu falava, quando eu chegasse a uma certa idade da minha vida, pensa aí, é outra pergunta para nos dias que nós nos encontrarmos. Se eu chegasse, vamos por lá por 60 anos, ficasse meio fraquinho, o que eu ia fazer? Me dedicar totalmente à obra. Eu seria salvo. Mas é assim. Eu tenho que obedecer, eu tenho que sacrificar em louvores, em adoração, o meu tempo. Aí o Senhor se agrada. Porque se fosse para ser salvo por obra, maravilha, hein? Eu arrumava uma grana aí, ó, comprava a cesta básica pro povo aí, ó, tô salvo. Nada disso. Não é? Tem que ser por amor. E esse amor não veio de mim, veio do Senhor. Louvado seja Deus. Como a salvação é uma realidade, uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. E qual é as boas obras do Evangelho? Qual é? É falar do amor de Cristo, é amar o próximo. O Senhor resumiu toda a lei, e para os irmãos que sabem, vão relembrar, e para os que não sabem, vão saber agora. Eram 613 preceitos. 613. Fora os 10 mandamentos. E ele resumiu todos a 2. Amai ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fácil? É fácil para o irmão Acácio, que está aqui presente, amar o Brian. E aquele que está caidinho ali, que às vezes nós passamos de largo, como sacerdote. Mas não é pela obra, como eu já disse aqui. Somos feituras suas, criados em Cristo. Criados em Cristo. Por onde o Senhor andou, ele só fez coisas boas. Ele curava, ele dava de comer, ele libertava, ele falava do amor de Deus, não é? Ele falava do Evangelho, aleluias. Ele fazia o que o Senhor mandou. E nós temos que praticar a mesma coisa. Temos que praticar as mesmas coisas. Uma transformação ocorreu agora em Cristo. Somos uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outra hora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo obras boas. Não por meio de ser salvo. Não como meio para ser salvo, como evidência da salvação. Louvado seja Deus. Entenderam, irmãos? Andar na presença de Deus. Andar fazendo a vontade de Deus. E não é muito fácil. Porque o pecado nos rodeia de uma forma tão intensa que falam em rodear, mas é interno. E como que nós lutamos contra nós? Pela graça, pela misericórdia, pelo grande amor de Deus. Isso é graça. Aleluias.
E nós andávamos fazendo obras más. Mas agora somos nova criatura. Louvado seja Deus. E nova criatura, na lição que nosso irmão já mencionou, mentia, furtava, roubava e não estava nem aí. A consciência dele não acusava. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos nova criatura. E hoje nós se baseamos, a Igreja de Jesus, em Gálatas 5:22. O amor de Jesus. Irmão Cássio, por favor, pega isso, Gálatas 5:22 para nós lermos. O amor. Somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Você demonstra que é salvo. Você demonstra que é nova criatura. Você demonstra que é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Contra essas coisas não há lei. Porque o pecado que nos prendia a lei. Mas nós somos livres pelo Filho de Deus. Nós somos libertos por o Senhor Jesus. E Ele nos dá paz, longanimidade, amor, domínio próprio. Isso é no Filho de Deus. Que você anda por aí, nós só fazíamos coisas horríveis, correto? Mas hoje, nós praticamos o amor. Alguém fala por aí, eu fiquei muito nervoso. Mas aí eu consegui me controlar. Por quê? Paz, longanimidade, domínio próprio, que é o que o Filho de Deus tem. A Bíblia só relata um instante que o Senhor se irou. Quando ele entrou no templo e ele ia chicotear aqueles rapazes que estavam vendendo ali. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. E nós somos exemplo disso. Às vezes nos iramos por isso, por aquilo. Mas quando saímos do local que estamos, o Senhor nos dá graça para pedir perdão. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, assim o Senhor permitir, logo estarmos aqui no templo. Na conclusão aqui, para passar para o nosso irmão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e glorificar a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te dê um entendimento dessa lição, que essa revista, irmãos, A Igreja Eleita, é gloriosa. Quando votarmos, vai ter muito assunto, muita conversa, porque eu e você éramos imerecedores dessa graça, mas Ele quis. Louvado seja Deus. Tenha um ótimo domingo, uma semana de paz e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus, irmãos. Como é bom nós aprendermos a palavra de Deus. Louvado seja Deus. É como a construção de uma casa. Cada tijolo assentado, cada obra que você faz, você vai vendo o resultado. Então, a nossa vida também, ela é edificada assim. Nós vamos aprendendo, começamos sem compreender muitos assuntos, e de fato não compreendemos todos os assuntos, mas quando nos disponhamos a aprender a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é maravilhoso, porque não seremos enganados, não iremos nos enganar nós mesmos, aleluia, e seguiremos pelo caminho certo. Bendito é o nome de Jesus. Um instrumento de localização muito antigo, né? E bem conhecido por muitos. Existem vários, mas um deles eu vou citar agora, a bússola.
através da bússola